Boa noite, irmãos. Como eu falava com alguns de vocês agora há pouco, explicando o motivo da nossa dificuldade, eu pediria desculpas a todos, primeiramente, mas rogo a Deus desde já suas bênçãos. Certamente Deus tem algo a nos dizer essa noite acerca de um tema que eu considero extremamente relevante, que é acerca do papel do homem no lar. E eu sei que vocês estão em uma semana teológica estudando acerca do tema família, que é um tema sobre o qual a Bíblia fala bastante, quer dizer, Deus demonstra um grande interesse pelas nossas famílias, pela estrutura familiar. Muitas famílias têm sofrido, Infelizmente muitas famílias têm se arruinado também, e sem dúvida a razão disso é o distanciamento, o distanciamento do parâmetro, do referencial que Deus estabelece para nós. Então, eu trouxe para vocês a princípio algumas frases que eu acredito que serão introdutórias, importantes aqui para a nossa reflexão. Um pastor bastante conhecido, Richard Baxter, que desenvolveu todo um ministério voltado para o discipulado. Ele pastoreava de fato a sua comunidade, se destacou, escreveu livros. Ele dizia que se a religião em família recebesse a devida atenção funcionasse de um modo adequado, penso que a pregação da palavra não seria um instrumento habitual para as conversões. É evidente que ele exagera aqui, mas o que ele quer dizer é que o nosso testemunho no lar e acerca daquilo que Deus tem feito na nossa família, a forma como nós aplicamos a palavra de Deus no seio da nossa família, no âmbito da nossa família, é uma poderosa ferramenta de evangelização, de evangelismo. Muitas pessoas observando o exemplo, o nosso exemplo, certamente se voltariam para Deus. Matthew Henry, que foi um grande evangelista também, dizia que onde nós temos uma tenda, é preciso que Deus tenha um altar. Olha que coisa interessante. Onde nós temos uma tenda, é preciso que Deus tenha um altar. O lar é o seminário de todas as outras instituições. Essa é uma outra frase acerca de família que eu também destaco aqui para vocês. Robert Murray diz que a marca registrada de um hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. É a marca registrada do hipócrita. Ele é cristão em todo lugar, menos dentro da sua própria casa. E por fim, nenhum homem tem o direito de levantar-se e pregar se o seu lar não estiver alinhado com a palavra de Deus. Todas essas são frases assim bastante marcantes, que eu considero bastante marcantes, mas que nos dão o tom daquilo que a Bíblia realmente nos fala acerca desse assunto. Não é à toa, e vocês certamente vão se lembrar de imediato, que quando algumas orientações vão ser transmitidas pelo apóstolo Paulo para indicar quem deve ser diácono, ou presbítero, ou mesmo ministro na igreja, vocês devem se lembrar que um dos requisitos é que governe bem a sua própria casa, que tenha os seus filhos sob disciplina. Aquele que não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então a Bíblia faz uma relação muito direta com o tema família, e liderança dentro da igreja, ministério bem-sucedido dentro da igreja, não é verdade? Então eu gostaria de me concentrar agora um pouco mais no tema específico aqui, o papel, nós vamos falar sobre o papel do homem no lar, e eu gostaria de tomar por base aqui o texto de Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Eu não transcrevi o texto nos nossos slides, então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, para que nós pudéssemos fazer a leitura desse texto que eu considero como que uma pedra de toque, para medir a nossa fidelidade, a Deus e o nosso bem-estar no âmbito também da família. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 até o verso 33. Se nós formos ainda um pouco mais longe e adentrarmos no capítulo 6, nós vamos perceber que também um relacionamento que está em destaque aí é o relacionamento entre pais e filhos, Mas, a princípio, eu gostaria de me concentrar aqui nesses versículos
que estão aí dispostos. Efésios 5, 22 a 33 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Mas agora começa o nosso texto mais específico, não é, do tema de hoje. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós estamos aqui nesse momento para trazer uma reflexão acerca daquilo que a Tua Palavra nos ensina sobre, ó Deus, o ambiente do lar, da família e como nós devemos nos portar nele. Nós queremos, ó Deus, de fato, que o Teu nome seja glorificado em nós, em nossa vida, em nossa família, nesta instituição, ó Deus, neste seminário, em meio à vida prática de cada um, ó Deus, que aqui se encontra. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, portanto, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor nos dê a orientação do Teu Espírito, que o Senhor nos dê o conhecimento da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, dar um testemunho digno, verdadeiro, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Que demonstremos gratidão a Ti, ó Deus, e que demonstremos também, ó Pai, o nosso apego pelos princípios e pelos valores eternos que o Senhor estabeleceu desde que nos criou. Ajuda-nos, ó Deus, a entender estas coisas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos observar aqui então o que é que nós temos. Vocês conseguem visualizar bem? O papel do marido como principal responsável pelo casamento e pela família é um ponto básico para a harmonia e para a felicidade no lar. Maridos obedientes a Cristo, que cumprem responsavelmente seu papel de líderes, têm maior probabilidade de ter famílias estruturadas, equilibradas e felizes. Vocês certamente devem concordar com essa afirmação, não é? Infelizmente, nós vivemos hoje naquilo que podemos classificar de crise de autoridade. Há uma crise de autoridade que paira na nossa sociedade como um todo, não é? Há uma dificuldade muito grande dos professores, por exemplo, lidarem com os seus alunos em sala de aula. Há uma dificuldade muito grande das autoridades do Estado, né? Mesmo os governadores, presidentes da República e tudo mais, são por vezes desacatados, desonrados, né? E dentro do seio familiar nós temos também esta dificuldade, né, se estabelecendo, criando raízes. E o pior, como a Bíblia coloca o homem como o cabeça da família, como o homem é o cabeça da mulher, como o homem deve exercer liderança dentro do seu lar, né? Então notem que quando o homem falha no cumprimento desse seu papel, a sua família se ressente disso, né? Ele certamente vai trazer desequilíbrio, né? Infelicidade, inconstância no seio da sua família. Então é importante observar isto, até porque também, relacionado a esta crise de autoridade geral, genérica, que nós temos na sociedade hoje, há uma crise de masculinidade também, né? Infelizmente, muitos homens têm abdicado do seu papel. É importante dizer isso, já que nós estamos também em um seminário, né? E eu sei que tem alguns de vocês aqui que também são homens, são chefes de família, né? Ou um dia serão, e precisam atentar para isso, que há uma crise de masculinidade e os próprios homens têm sido omissos no cumprimento do seu papel. Não apenas o homem acaba sofrendo com isso, como a própria esposa e os filhos também,
né? Então, maridos obedientes a Cristo, repito, que cumprem responsavelmente o seu papel de líderes, têm, claro, maior probabilidade de construir famílias estruturadas, equilibradas e felizes. Isso é consequência direta da obediência a Deus e da sua palavra. Muitas famílias são dissolvidas e destruídas porque o marido, como cabeça do lar, falha em exercer adequadamente o seu papel. Então, a partir desse momento, nós vamos procurar entender que tipo de amor é exigido do marido, analisando o amor de Cristo por seu povo. E esse é o grande referencial que nós temos que ter em mente, não é? Nós acabamos de ler um texto, que eu falei que talvez fosse a pedra de toque para um casamento feliz, para uma vida no lar feliz, porque este texto traz o maior parâmetro, o maior referencial, né? Nosso grande alvo que nós devemos observar, que é a relação entre Cristo e a sua igreja. A relação do marido, do homem, com a sua mulher, com a sua esposa, tem que se pautar, tem que observar os ideais da relação de Cristo com a sua igreja. Quanto mais próximos nós estivermos deste padrão, mais nós teremos um casamento ajustado de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais distantes desse padrão, mais sofreremos algumas consequências certamente muito ruins, não é? Então, vamos considerar o texto que nós lemos? Vamos tentar observar nesse texto quais são algumas características do amor que Cristo demonstrou com a sua igreja, para com a sua igreja. Como o nosso tema hoje é o papel do homem, né? Eu vou me concentrar muito nisso. Não é que a mulher não tenha o seu papel, né? Aliás, o texto que nós lemos aqui também de Efésios começa falando justamente do papel da mulher. As mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, né? E vai se desenrolando até que no verso 25 ele se volta para os maridos, para o homem, né? E começa a dar algumas diretrizes importantes aí. Mas o foco, desde o início, é a relação de Cristo com a sua igreja. Se os maridos amassem as mulheres, ou amarem as mulheres, como Cristo amou e ama a igreja, e se as mulheres fossem submissas e honrassem e respeitassem os seus maridos, como a igreja faz com Jesus Cristo, então aí nós teremos o casamento perfeito, o casamento ideal, né? Então vamos observar aqui quais são as características desse amor que o marido deve nutrir pela sua esposa. Notem bem, primeira grande característica, qual é? Este amor deve ser incondicional. Incondicional. E essa é certamente uma das características mais marcantes, porque vejam, a causa do amor de Cristo não está no objeto do seu amor. Pensem nisso. Não está no objeto do seu amor, mas está na sua própria decisão de amar. Eu pergunto para vocês, qual é o fundamento do amor de Deus por nós? Qual é o fundamento do amor de Deus pela sua igreja? Você acha que é a própria igreja? Somos nós mesmos? Deus nos amou porque nós temos virtudes? Deus nos amou porque nós somos santos? Deus nos amou porque nós somos pessoas qualificadas? Não é? Não. O que Paulo diz lá na Epístola aos Romanos é que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isto significa que mesmo quando nós estávamos sujos, enlameados pelo pecado, mesmo quando nós éramos maltrapilhos, mesmo quando nós estávamos no mundo sem Deus, Ele na eternidade, soberanamente, sem que nós fizéssemos nada para merecer, resolveu nos amar, decidiu nos amar. Então o amor de Deus por nós não se explica por qualquer virtude que existe em nós, se explica pela sua própria decisão de amar. Ele decidiu nos amar, não é? E é exatamente porque Ele decidiu nos amar que nós hoje recebemos o benefício da salvação, da redenção, da vida eterna e tantos outros benefícios assim, não é? Então notem, quando Cristo morreu pela sua igreja ainda apresentava muitos defeitos. Sua igreja ainda estava distante, né, dos ideais divinos. Mas Cristo decidiu amar. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, muito séria. O amor é uma questão de decisão. O amor é uma questão de decisão.
Muito mais do que uma questão de sentimentos. O mundo diz uma coisa bem diferente disso. Você está certamente acostumado a ouvir coisas bem diferentes dessas, né? Então as pessoas costumam falar de um amor num sentido um tanto mais sentimentalista, poético, né? É o tipo de amor que se baseia, né, nos sentimentos humanos. E então as pessoas dizem assim, olha, eu amava. Reparem, os maridos muitas vezes se separam de suas esposas e dizem assim, eu amava aquela mulher, mas um dia acabou. Como assim acabou? Porque biblicamente falando, o amor é uma questão de decisão. Enquanto você quer, você ainda é capaz de amar. E enquanto você decide fazer isso, você o faz. Porque, de onde o senhor tirou isso, pastor? Eu tiro isso da Bíblia. Eu tiro isso da relação de Cristo com a sua igreja. Cristo amou a sua igreja, não foi porque olhou para ela e a viu toda limpinha, né? Toda perfumada. Ele olhou para a sua igreja e viu a sua igreja destruída, maculada pelo pecado. Mesmo assim, ele se entregou por ela. Então o amor de Cristo pela sua igreja foi incondicional, porque não impôs condições. Ele não disse assim, olha, eu te amarei se você fizer isso, se você for assim. Ele não impôs condições. Ele amou primeiro. E, aliás, diz o apóstolo João que nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Não é? Então, Cristo não foi despertado a amar a igreja pelas virtudes que ela ostentava. E não se baseou em quaisquer condições impostas por Deus a nós. Mas ele a amou apesar dos seus pecados. O marido deve amar a esposa não apenas por suas virtudes, mas apesar de seus defeitos. Mesmo porque defeitos todos nós temos. Não é? Então, é óbvio que a nossa concentração não deve estar nisso. O amor do marido pela esposa, então, em primeiro lugar, deve ser incondicional, como o amor de Cristo pela sua igreja. Segundo lugar, o amor de Cristo pela sua esposa, o amor do marido pela sua esposa deve ser sacrificial. Sacrificial. O que é que significa falar de um amor sacrificial? É aquele que está pronto e que está disposto a fazer sacrifícios. O sacrifício supremo, Jesus Cristo fez na cruz, pela sua igreja. Nos deixando então um exemplo, né? Para que nós também estejamos dispostos a nos sacrificar pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, mas, sobretudo, pelas nossas esposas. Porque quem, de todas as pessoas do mundo, é o nosso próximo mais próximo? Não é? Notem que o mandamento, né, horizontal, quando Cristo nos fala acerca dos dois grandes mandamentos, ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas. E nos diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo mais próximo? São os nossos cônjuges, não é? Os maridos para as irmãs e as esposas para os irmãos. Há uma comunhão entre o marido e a mulher que não existe em nenhuma outra relação. Em nenhuma outra. Né? Uma comunhão muito íntima, muito profunda, sobre o qual a Bíblia nos fala também desde Gênesis, quando Deus criou o casamento. Então, olha só. O verdadeiro amor busca a realização da pessoa amada, mais do que o seu próprio bem-estar. Então, o amor cristão, ele não é marcado pelo egoísmo. Ele não visa os seus próprios interesses, né? Mas ele pensa no outro, no bem-estar do outro, na felicidade do outro. Quem ama, então, doa-se. Quem ama, sacrifica-se. Quem ama, busca o bem da pessoa amada. Quem ama, enfrenta as crises sem desistir. O amor é mais forte do que a morte, já nos dizia o autor de Eclesiastes, e nem todas as águas do oceano podem afogá-lo. O amor é guerreiro, é combativo. O marido que ama não desistirá nunca de lutar, de viver e de morrer por sua amada. Não é? Isso aqui, meus irmãos, é algo muito, muito sério, muito profundo, né? Porque geralmente quando eu falo sobre esse assunto, né, e chego nesse ponto, especificamente nesse ponto, eu costumo fazer uma pergunta para os homens, né?
e sem querer que eles respondam audivelmente, mas você estaria disposto, sinceramente, você estaria disposto a morrer, literalmente morrer, fisicamente morrer pela sua esposa, se isto fosse necessário? Diante de uma situação extrema em que você precisasse protegê-la? Se você responde não, você tem que rever a forma como você tem amado sua mulher ou não amado. Porque, biblicamente falando, o amor do homem pela sua esposa, pela sua mulher, deve ser sacrificial a este ponto. Por que não foi assim o amor de Cristo pela igreja? Ele não se entregou por ela? Ele não morreu? Ele poderia ter escapado da morte, não poderia? Ele disse que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai, ele enviaria anjos para livrá-lo. Não foi? Ele estava na glória e, como Deus que era, não tinha necessariamente não tinha essa necessidade de se humilhar, de se tornar homem, para morrer na cruz. Mas não foi exatamente isso que ele fez? Para nos salvar? Então, será que os homens estariam dispostos a se sacrificarem e até entregarem suas vidas pelas suas esposas, né? Para salvá-las de um perigo, né? Pensem bem nisso, porque é exatamente este amor que a Bíblia exige de nós, que Deus exige de nós, né? Infelizmente, nós vivemos em um mundo extremamente individualista também, né? E as pessoas se casam hoje com este conceito individualista impregnado nos seus corações, nas suas mentes, né? Nós vemos isso aos montes. A taxa de divórcios hoje na população é uma coisa simplesmente fora do comum, absurda, né? Da última vez que eu olhei, acho que 50% dizia-se que 50% das pessoas que se casam acabam se divorciando hoje em dia. E isso porque não se está levando em consideração aqueles que já se casaram 1, 2, 3 vezes e já se divorciaram 1, 2, 3 vezes. É uma coisa muito séria. O que é que está acontecendo? Não é? Está faltando paciência para lidar com o outro, está faltando interesse no outro, né? Está se visando muito o seu próprio eu, ao invés de negar o próprio eu, como Cristo diz. Será que nós não estamos buscando muito, né? Os nossos próprios interesses? E nós temos visto coisas assim pavorosas, casamentos que acabam com 1 ano. Como assim? Alguns meses, 2 anos, 3 anos, e as pessoas já estão saindo de casa, já estão abandonando suas esposas, já estão abandonando seus filhos. O que está acontecendo, né? Pecado. A resposta é essa. Vocês devem ver isso aos montes, né? Muitas celebridades fazem isso, né? Se casam um dia e se separam no outro. Na maior facilidade, como se o casamento fosse uma coisa qualquer, a família fosse uma coisa qualquer. A gente tem que repensar seriamente isso, né? Por que nós estamos tão intolerantes com o outro? Tão impacientes? Por que a gente já não suporta mais, já não vence a crise mais? Juntos, unidos, como tem que ser. Então tem algo muito estranho aí. A sociedade ela tem se afastado dos padrões de Deus e ela tem sofrido muito com isso. Os filhos têm sofrido muito com isso. E há toda uma geração que está vindo aí, e até que já está aí, né? De filhos que também cresceram dentro dessa realidade, né? Que não conseguem identificar o pai e a mãe. Isso é extremamente muito sério. Bom, mas vamos lá. Passando aqui, o amor do marido pela sua esposa também deve ser voluntário. Voluntário. Voluntário aqui significa espontâneo. Significa não forçado. Não é? Não é algo feito por obrigação, pura e simplesmente. Mas é algo que ele tem, né, como natural dentro de si. Então, no plano eterno da redenção, o Pai se propôs a salvar a igreja mediante a morte substitutiva e voluntária de seu Filho na cruz do Calvário. O Filho voluntariamente se ofereceu por nós e ele mesmo asseverou isto várias vezes. Esse fato implicou em sua humilhação. Ninguém pode amar voluntariamente sem estar disposto a passar pela humilhação, pelo quebrantamento e pela renúncia do ego. Vocês se lembram quando Jesus Cristo disse, em uma certa ocasião, a minha vida eu
espontaneamente a dou. Ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Né? Então, lá na eternidade, no plano de Deus, Jesus Cristo resolveu, decidiu, voluntariamente entregar a sua própria vida em nosso favor. Então, para isso, ou para que isso se concretizasse, ele sofreu humilhação, ele teve que se esvaziar. Paulo diz isso lá em Filipenses, né? Ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Ele renunciou à sua glória celestial. E será que nós estamos dispostos então a isso? A nos humilharmos, a nos quebrantarmos, a nos arrependermos, a renunciarmos, a pedirmos perdão? Vejam que muitos casamentos naufragam, muitas famílias são destruídas por falta de perdão. Falta de perdão. Né? As pessoas guardam rancor ao longo de anos. Escondem o rancor debaixo do colchão, né? Literalmente. E o tempo vai passando e os maridos vão se afastando de suas esposas, não se reconciliam, não pedem perdão, não aceitam perdão. É a ruína da família, né? Mas o que é que Cristo fez? O que é que Deus fez por nós? Lembram da parábola do credor incompassivo? Né? A gente tem que começar a aplicar aquela parábola no nosso lar. O quanto que Deus já não nos perdoou. E o quanto, consequentemente, que nós devemos perdoar os outros, né? Então, o conselho que eu quero dar aqui a todos vocês, casados e não casados, estejam dispostos a perdoar. E não entrem em um casamento se vocês não estiverem dispostos a perdoar. Porque no casamento, o exercício do perdão é constante. Não é? E os dois precisam disso na relação. Os filhos precisam disso. Não é? Muitas vezes são os filhos que não perdoam os pais. São os pais que não perdoam os filhos. Isso vale para o marido e para a mulher também. O marido, então, deve amar a sua esposa de forma voluntária. Olha só uma outra característica deste amor. O amor do marido pela sua esposa deve ser santificador. O que é isso, né? Pega a sua Bíblia agora. Vamos olhar aqui para o texto atentamente. Olha, se você passar os olhos aí, do verso 25 em diante, de novo, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Lembram? Sacrifício. Se entregou por ela. Aí o verso 26. Para que a santificasse. Qual foi o propósito de Cristo quando morreu pela sua igreja? Torná-la santa. Trabalhar espiritualmente nela. Aperfeiçoá-la. Esse foi o propósito. Então, ele se entregou pela sua igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu pergunto para vocês, a igreja já está sem mácula? Sem ruga, gloriosa? Já alcançamos esse estágio? O que é que vocês acham? Não, não é? Só que, o que é que está acontecendo nesse momento? Cristo está trabalhando na sua igreja. Cristo está melhorando a sua igreja. Cristo está santificando a sua igreja. A relação de Cristo com a igreja já foi estabelecida, né? Já existe um casamento. A igreja é submissa a Cristo. Cristo lidera, é o cabeça da igreja. Essa relação já existe. E o que é que Cristo está fazendo com a sua esposa? O que é que Cristo está fazendo com a sua igreja? Dia após dia, Ele está santificando a sua igreja. Ele está zelando espiritualmente pela sua igreja. Ele está tornando a sua igreja mais consciente. Ele está tornando a sua igreja mais madura. Ele está tornando a sua igreja mais sensata. Ele está tornando a sua igreja mais pura. Até o dia em que haverá
as bodas, ou o grande encontro, né, do Cordeiro com a sua noiva. É isso que ele está fazendo. Então notem, o que é que o marido deve fazer em relação à sua mulher? É a mesma coisa. O amor do marido pela sua esposa deve ser santificador. Isto significa que o marido deve ter preocupação acerca da condição e da saúde espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Eu digo aqui o seguinte: o marido é o responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. O marido deve ser a pessoa que exerce a maior influência espiritual sobre a sua esposa. Ele deve ser uma bênção na vida dela e ele deve liderá-la espiritualmente. O marido deve ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem de oração e um modelo de piedade. Então, o papel do marido aqui é simples e complicado ao mesmo tempo. Não é? Simples por quê? Porque se trata de hábitos, não é? Ou de um tipo de comportamento que facilmente se poderia aplicar. Mas, ao mesmo tempo, há uma série de circunstâncias da vida diária, da prática, da relação, né? Do próprio lar, e do próprio pecado que habita em nós, que trazem algumas dificuldades. O que eu quero dizer para vocês de uma forma muito simples é o seguinte: o marido, ele tem que ser aquele que no lar é responsável por reunir sua esposa e seus filhos e orar com eles. Deve ser aquele que abre a palavra, que chama seus filhos, que chama sua esposa para a sala, para a mesa, e lê a Bíblia com eles, lê porções da Escritura, orienta seus filhos, sua esposa, acerca do dia, acerca do que eles vão fazer, em que eles erraram, no que eles precisam se corrigir. É aquele que faz essa avaliação, né? Mas cumprindo o seu papel de liderança, de influência positiva no seu lar. É o marido que tem que fazer isso. Mas a mulher não pode também fazer isso? Claro que pode. Mas o papel fundamental aqui, nesse sentido, foi dado ao homem. Ao homem. A mulher pode ajudar, deve ajudar. Deve lembrá-lo desse seu dever. Deve chamar os filhos, orar com eles também, não é? Mas o marido tem esta responsabilidade maior. Ele é o provedor do lar. E é o provedor espiritual também. É o sacerdote do lar. Esse é o ideal que Deus tem para nós, né? E excepcionalmente, quer dizer, em situações extremas, é que se pode, de alguma forma, fazer aqui algum tipo de adaptação. Por exemplo, imagine uma mulher cristã casada com um marido não cristão. Mas aí já foge dessa estrutura, desse padrão que nos é dado pela palavra, né? Aí você vai ter uma mulher que é crente e que, portanto, se preocupa com a sua espiritualidade, com a sua relação com Deus, e um marido que não tem nem o menor desejo, nem sequer a maior intenção, né, de fazer algo nesse sentido. Então, aí as coisas realmente dificultam, né? Mudam um pouco aqui de figura, mas o nosso ponto é que o marido crente é aquele que deve buscar a santificação da sua mulher e dos seus filhos. Ele trabalha para isso, ele ora para isso, né? Nunca desviem as suas atenções desse requisito aqui tão importante. O amor do marido pela sua esposa também é altruísta. Amar a esposa é amar a si mesmo. A esposa não é a outra metade do marido. Vocês já viram isso, né?
A esposa é a outra metade, tem, sei lá, é a metade da laranja, é a alma gêmea, já ouviram isso, né? O pessoal usa muito esse tipo de expressão, expressões muito populares nesse sentido, mas a questão não é essa, não é essa. A mulher não é a outra metade do marido, ela é o próprio marido. Em algum sentido, ela é o próprio marido. Notem, Jesus Cristo, o que é que Jesus nos ensinou? Quando perguntaram a ele acerca do divórcio, acerca do casamento, o que foi que ele disse? Vocês não leram o que foi escrito desde o princípio? O que Deus fez desde o princípio? E quando o marido se casa com a sua esposa, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. É como se eles se tornassem, num certo sentido, uma só pessoa. É evidente que o mundo não vê as coisas dessa forma. Os valores do mundo são outros. Eu me lembro de uma professora que eu tinha, que ela dizia assim, feminista, né? Feminista, ferrenha, eu espero que ninguém aqui seja, né? Porque brincando aqui com as irmãs, mas é algo diabólico isso, né? Tanto o feminismo como o machismo, né? São coisas horrendas. E ela dizia assim, esse discurso que as igrejas fazem, não é? Que os cristãos fazem, dizendo que o casal se torna um, marido e a mulher quando se casam se tornam um. Não concordo com isso, porque com certeza pode observar em toda relação, alguém anula alguém. Né? Não é que eles se tornaram um, é que um anulou o outro. É isso que ela quer dizer. Quer dizer, uma concepção foge completamente, né, ao que de fato Deus nos diz na sua palavra. Não é isso. Deus deu um papel para ser desenvolvido pelo homem, deu um papel para ser desenvolvido pela mulher. Quando o homem cumpre bem o seu papel e a mulher cumpre bem o seu papel, então você tem harmonia no lar. É simples, é simples. Quando é que você tem desarmonia? Quando há omissão no cumprimento desses papéis que foram dados, negligência. Quando um quer fazer o papel do outro, aí há desarmonia. Mas se nós observarmos esse parâmetro do Senhor, então é claro que as nossas famílias vão ser abençoadas. Não é? Isso é uma coisa muito evidente. Então, quem fere a esposa, fere a si mesmo. Quem despreza a esposa, aliena-se de si mesmo. Quem maltrata a própria mulher, maltrata a si próprio. Não é? Eu fico assim observando, eu já, como pastor, já lidei também com alguns casos, e é impressionante, né? Maridos que vivem muito mal com suas mulheres, não se esforçam para corrigir os problemas, né? E daqui a pouco tem que voltar para casa, e vai ter que encarar a esposa, né? De novo. E aquilo isto para algumas pessoas que têm crise no âmbito familiar é uma tortura. É uma tortura. Tem gente que foge de casa, né? O nosso lar deveria ser o lugar melhor do mundo, né? O lugar mais aconchegante para o nosso descanso, para o nosso repouso, para o nosso prazer mental, físico, espiritual, não é? O lar deveria ser o nosso ninho protetor. Deveria ser realmente. Mas para muita gente, ir para casa é uma tortura. Porque o sujeito vive mal com sua mulher, né? Ou a sua mulher, enfim, também não cumpre seus papéis, vive mal com seu marido, e há um conflito, todo dia há conflito, né? São brigas e discussões intermináveis. E isto é algo extremamente danoso, nocivo. Não foi assim que Deus planejou as coisas. Tem algo fora do lugar. E as pessoas deveriam, então, se esforçar para corrigir, ao invés de buscar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é sair de casa. Vou pedir o divórcio. Quero os meus bens. Né? O caminho mais difícil, sabe qual é? Eu vou perdoar. Eu vou pedir perdão. Eu vou resolver de outra forma. Eu vou tentar de novo. Já tem 2 anos que eu estou nessa vida, estou sofrendo, mas eu vou tentar de novo. Essa é a dificuldade, né?
o caminho de pedras que se tem aí, mas que nós temos que percorrer. A Bíblia diz que nós temos que percorrer, não é? Jesus não diz isso? Quando te chamarem para andar 1 milha, anda 2. Não é? Quando te derem um tapa na face, oferece a outra. A gente tem que começar a praticar essas coisas no nosso lar. Se a gente não consegue aplicar isso na nossa família, né, diante das pessoas que estão mais próximas de nós, imagine em relação aos outros. Então, maridos, vocês foram chamados para amarem as suas esposas na forma como nós estamos colocando aqui. Não desprezem suas esposas, ouçam suas esposas, não maltratem suas esposas, porque você está jogando contra você mesmo. Tá bom? Vamos lá. O amor do marido pela esposa também tem que ser prático. Cristo alimenta a igreja e dela cuida. Não é isso que diz aqui o verso 29? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Notem, o altruísmo deste amor, né? Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo alimenta a sua igreja, Cristo cuida da sua igreja, então os maridos devem cuidar, devem alimentar as suas esposas. É um amor prático, notem. Eu vou ler aqui o que está aí transcrito. O marido deve prover alimento físico, emocional e espiritual à esposa. O marido precisa demonstrar o seu amor à esposa não apenas com palavras, mas também com gestos. Seu amor deve estar na ponta da língua, na ponta dos dedos. O amor é demonstrado pela palavra e pelo toque, pelo discurso e pela ação. Não é só dizer que ama, é demonstrar. João diz assim: filhinhos, amemos, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Enfim, é necessário demonstrar amor pela esposa na conduta diária, no trato, na administração dos problemas, das finanças, na criação dos filhos, com palavras de afeto que retratam o coração. É assim. São gestos, são posturas, são comportamentos, são palavras, não é? Mas não meras palavras, não apenas palavras. Então as pessoas costumam fazer isso, dizerem, declararem o seu amor, mas é um amor falso, não sincero, hipócrita, não é? O amor do marido pela esposa deve ser demonstrado diariamente, todo o tempo. É isso que Deus quer também para nós. Eu me recordo de uma história que eu ouvi outro dia, né? De um namorado, de um rapaz, um adolescente, todo encantado, né? Com sua namorada, e a sua namorada toda encantada também com ele. E ele outro dia telefonou para ela e disse assim: olha, por você eu enfrento qualquer coisa. Estou disposto a fazer qualquer coisa para ter você comigo, para ter você do meu lado, para me casar com você. Se você estiver disposto a se casar comigo, eu faço e aconteço, né? Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E aí ela ficou tão emocionada com as palavras dele, né, que o convidou para saírem juntos naquela noite. Ai, que bom, né? Que ótimo, vamos comemorar então. Que tal se nós sairmos hoje? Que tal se nós formos jantar juntos? E ele disse assim: ah, não sei, eu acho que vai chover. Tá parecendo que vai chover. É aquele sacrifício de palavra, percebe? Você declara que está disposto a fazer tudo, mas na prática não está. Você declara que ama, mas na prática não ama, não demonstra. O amor de Cristo pela igreja foi um amor prático. Eu vou passar alguns aqui, um pouco mais rapidamente, eu vou tentar encurtar aqui meu tempo. Tem algumas coisas que são mais importantes para serem ditas. Comunicação. São alguns ingredientes a serem cultivados no casamento. O primeiro deles, comunicação. Qual foi a última vez que você ouviu sua esposa? Escutou os desabafos dela, as mágoas, a tristeza do coração dela, a angústia, as dúvidas dela. Não é? Ah, Isabelle, tá vendo? Quando você a orientou na vida cristã, mostrando o caminho que ela deveria seguir, mostrando o caminho da santificação, mostrando o ensino da palavra de Deus. Isso é o quê? Comunicação, não é? Comunicação no lar.
Então notem, a comunicação, o diálogo é de fundamental importância também, né? Muitas vezes, e olha, eu vou dizer uma coisa aqui para os homens, as mulheres acho que vão concordar comigo, né? Mas se não concordarem, fechem os ouvidos um minuto, mas vocês não vão fazer isso, né? Eu sei que não. Mas eu creio que as mulheres se frustram, se decepcionam mais em relação a esse item, especificamente, né? As mulheres geralmente são mais comunicativas do que os homens. Os homens costumam ser mais reservados, né? E aí, consequentemente, a maior quantidade de queixa nesse sentido, eu ouço das mulheres. Das mulheres. Às vezes, as mulheres não facilitam muito, viu? Eu me lembro de um caso aqui, vou contar para vocês. Eu pastoreava lá no interior da Bahia e tinha uma irmã casada com um diácono lá da igreja, recém-chegado na igreja, não conhecia todos ainda, né? Não sabia exatamente quais eram as características de todos os membros. E ela se queixou comigo no gabinete pastoral, disse que amava o marido e tudo mais. Era uma senhora já, mas que às vezes era bastante difícil conviver com ele porque ele não se comunicava, né? Então ele era muito calado, ele era muito reservado, ele era muito fechado, ele entrava muitas vezes e saía sem dizer uma palavra. Chegava de noite do trabalho, dormia, não falava nada. E ela se queixou que ele tinha uma personalidade assim. Então ele era muito, muito tímido, muito reservado, né? E ela é que acabava tomando a frente, né, das situações. Então ela trouxe mais ou menos esse quadro para mim, eu marquei uma visita. Aí eu marquei uma visita e fui lá visitá-los, né? E resolvi fazer algumas perguntas. Fui fazendo algumas perguntas para avaliar como é que era ali o contexto daquele lá. Aí, olha o que é que eu notei. Toda pergunta que eu fazia, quem é que respondia? A mulher. Aí eu perguntava pro homem, seu João, E aí eu perguntava pro seu João, mas a mulher interrompia e ela respondia. Aí eu perguntava para ele de novo e ela falava, ela atravessava até minha pergunta. Se brincar, quase que eu não conseguia falar. Ela me interrompia para comentar, né, a minha fala. E aí o que eu percebi ali? Que havia sim uma dificuldade na personalidade do seu esposo, mas que a própria esposa também não colaborava muito, né? Porque ela falava por ele e por ela. Então ficava difícil, né? Eu me lembro de uma história contada por Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones diz que a submissão da mulher, né, em relação ao seu marido também implica no fato de que ela deve ajudá-lo a exercer o seu papel como líder, né? Deve incentivá-lo nisso. E a questão da submissão para a mulher, ela também é, assim como o amor do homem, uma questão de decisão. A Bíblia não diz que é o homem que tem que subjugar a mulher, que a mulher tem que ser submissa ao homem porque o homem é quem tem que forçar a barra para isso. Não. A Bíblia demonstra para nós que as mulheres, Paulo diz assim, mulheres, sejam em tudo, vocês sejam submissas aos seus maridos. Não está dando uma ordem para o homem submeter a mulher. Está dando uma ordem para a mulher, dizendo para elas serem submissas. É uma questão da mulher. Ela que tem que decidir, ela que tem que querer fazer isso, né? E ela tem que ajudar o seu marido no cumprimento do seu papel. E aí o Lloyd Jones conta uma história que ele disse que também teve mais ou menos essa mesma experiência que eu, foi visitar um determinado casal, sentiu que a mulher era mais atirada do que o homem, no sentido de que ela falava mais, tomava a frente, resolvia os problemas, mas também se queixava em relação a isso, né? E aí ele disse que fez algumas perguntas também, a mulher sempre respondia, e ele disse então, ele vendo todo aquele cenário, ele disse assim, olha, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Quem é que manda nesse lar de verdade? Aí a mulher disse assim, meu marido. Ela respondeu, meu marido, claro. Aí ele disse assim, quem foi que decidiu isso? Ela falou, eu. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Vamos lá. Fidelidade. Estou acabando já, viu, gente? Fidelidade.
A fidelidade conjugal é um elemento inegociável para um casamento saudável, claro, né? Jesus Cristo diz que, quando ele fala acerca de divórcio, quer dizer, o problema que pode provocar o divórcio, né, que torna legítimo o pedido de divórcio, qual é? A relação sexual ilícita, a infidelidade. Né? Então, a fidelidade conjugal é um elemento inegociável para um casamento saudável. Sem o princípio da fidelidade, o casamento adoece e morre. A infidelidade conjugal é uma das formas mais perversas de agredir o cônjuge. É a quebra de uma aliança, não é? Você usa uma aliança no dedo. O que é que isso significa? Há um pacto que foi feito entre você e uma outra pessoa. Um pacto de compromisso. Não é? Vocês se comprometeram a andar juntos, a caminhar juntos até que a morte separe. Não foi assim? Então, quando há uma infidelidade, quando há uma relação sexual ilícita, quando há uma traição, há uma agressão muito grande ao cônjuge. Não é? Não é à toa que isto legitimaria aí até o divórcio, né? Propriamente. Então, é a quebra de uma aliança, é a quebra de um voto feito na presença de Deus, é a violação da lei do amor, é como apunhalar o cônjuge pelas costas. É mais do que ferir o corpo do cônjuge, é destruir as suas emoções e achatar a sua alma. Cumplicidade. Muitos casais não possuem músculos emocionais e espirituais para resistir às provas da vida. São casados, mas não são amigos. Têm um bom desempenho sexual, mas não diálogo aberto. Dormem na mesma cama, mas não são parceiros dos mesmos sonhos. Moram debaixo do mesmo teto, mas não são confidentes, não são solidários, não são amigos, não são aliviadores de tensões. Não há cumplicidade. E na maior parte das vezes o homem também é o grande culpado por essa situação. Me permitam contar mais uma história, vou ser breve. Eu era seminarista. E conversando com um pastor, amigo meu, de uma determinada igreja, ele me contou uma história, já aconteceu há muitos anos, né? Mas impressionante. O indivíduo era membro da igreja, já por alguns anos. Chegou na igreja, se enturmou, ficou, ele e a esposa, os dois, um casal. Já um pouco mais velhos também. E aí ele se converteu, ela se converteu, eles foram ficando na igreja 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10. Num determinado momento, a igreja resolveu promover eleições para oficiais. E alguém se lembrou do nome dele, olha só, fulano. Daria um bom diácono. E o conselho tinha a prática de conversar previamente com os nomes que foram ali indicados pelos irmãos. O pastor foi até o irmão, que foi indicado diácono, foi conversar com ele, fez uma série de perguntas, estava tudo indo bem. Aí quando já estava se aproximando do final da entrevista, né? O pastor disse assim, você tem alguma coisa ainda para me dizer, alguma coisa que você acha que é importante? Ele disse assim, pastor, tem uma coisa assim, que eu gostaria de dizer. Eu não sei se ela impede que eu seja diácono. Mas há muitos anos, eu não durmo mais com minha esposa. A gente vive na mesma casa, mas tivemos uma briga muito séria no passado, e nunca corrigimos isso. A gente vem junto para a igreja, a gente vive junto na mesma casa, mas a gente já não dorme junto há muito tempo. Tem algum problema? Será que tem algum problema? O que é que vocês acham? Dá para ser diácono nessa condição? Aí o pastor disse assim, quanto tempo tem que isso está acontecendo? Aí ele falou, já deve ter uns 20 anos. E aí você fica pensando, como é que pode, né? É uma aberração. Uma cena dessa é uma aberração. Sujeito converter-se, né? Frequentar uma igreja, ficar 5, 10 anos em uma igreja ouvindo a palavra, sua esposa ali ouvindo a palavra. O que é que acontece, né? O que é que acontece que não se corrige uma coisa como essa? Então, triste, infelizmente. Mas é o que nós estamos colocando aqui, né? Tem casais que são assim, eles vivem debaixo do mesmo teto,
Pagam as mesmas contas ali, mas é cada um por si. É cada um por si mesmo. Então vamos lá. Investimento. Eu só falto este e o próximo slide para concluir. Esse é o último dos ingredientes, né, a serem cultivados. Investimento. Então eu quero dizer o seguinte, marido, irmãos que são maridos, gastem tempo com suas esposas. Invistam. Sua esposa é gente. Ela não se casou com você para ser uma empregada que cuida da casa, cuida dos filhos. Isso aqui parece um absurdo, né? Parece um absurdo dizer isso. Mas a quantidade de casos assim que a gente vê em vários lugares do nosso país, vocês não fazem ideia. Né? Então a mulher tem afetos, ela tem emoções, ela tem sentimentos diferentes até da maioria de nós homens. É fato, a mulher é diferente do homem, biologicamente diferente. É claro, né? E há uma série de questões aí, tanto orgânicas, biológicas, como de sentimentos mesmo, em que a mulher é diferente do homem. Ela é diferente, graças a Deus que é. Né? Já pensou se a mulher... Pensa bem, se a mulher fosse igual... Né, o homem fosse igual à mulher, a mulher fosse igual ao homem. São diferentes mesmo. São diferentes mesmo. Alguém casaria aqui se a mulher fosse... Eu não casaria. Viveria solteiro a vida toda. São diferentes. E tem que ser. Deus fez assim. Né? Deus fez a mulher diferente do homem. Por isso que eu falei naquela hora, no início aqui da nossa fala, né? Da nossa palestra, que o feminismo, essa coisa diabólica. Porque o que é isso? É essa distorção. É a mulher querendo ter uma atitude de homem, né? Ou o homem também é efeminado e tudo mais. É um negócio realmente complicado. Então, Deus criou a mulher diferente do homem. De modo, então, que eu digo aqui, né? Não seja indiferente em relação à sua esposa, porque isso a machucará. Faça com ela atividades comuns, que vão além do relacionamento sexual. Um passeio, um presente, um agrado, né? Algo assim. Cultive com ela amizades comuns. Se interesse pelos interesses dela. Auxilie ela nos serviços caseiros. Programe atividades agradáveis com ela. É tão difícil fazer isso? Gente, olha, vocês não têm ideia da quantidade de casais que às vezes a gente tem que aconselhar como pastor. O problema é só isso aqui, ó. Às vezes. Falta investimento. A mulher está lá sofrendo, está com dificuldade. Vai um dia e vem outro, né? Com muita luta, aquela rotina. Então, não faz mal a ninguém cuidar um pouquinho, né? Cuidar da relação dessa maneira, cuidar do outro. Fazer algo diferente, algo bom, algo que alimente, né, o amor entre os dois, o compromisso. E por fim, concluindo, os maridos devem expressar seu amor como líderes espirituais, então, orientando e ajudando a esposa a crescer espiritualmente. Cada marido deve preocupar-se com o estado espiritual da esposa, orar por ela e com ela, apoiá-la, ajudá-la, confortá-la e compreendê-la. A esposa, como vaso mais frágil, está mais sujeita às pressões e angústias desse mundo e precisa da proteção do seu marido. Dizer que vocês precisam da proteção dos maridos, irmãs, não é inferiorizá-las nem diminuí-las de modo nenhum. Eu não tive aqui a chance de falar sobre o papel da mulher. Se eu tivesse, vocês iam ver que não é isso, não tem nada a ver. Né? Mas significa que Deus deu à mulher um posto, deu à mulher uma condição e deu ao homem uma outra. E o homem tem que proteger sua esposa. E a esposa sente a necessidade de ser protegida pelo marido. Porque tudo que Deus fez é perfeito, né? E é bom. É só isso. Tudo bem? Eu agradeço a vocês pela atenção, encerro aqui a minha fala. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode fazer. Não? Já judiei de vocês demais, né? Fazendo vocês esperarem todo esse tempo. Mas enfim, eu peço desculpas mesmo, irmãos, pelo atraso, né? Como disse no início. Nós ficamos seguramente 1 hora perdidos aqui, tentando encontrar. Seguramente. Indo e voltando. Indo e voltando. E pegando trânsito. Indo, voltando e pegando trânsito. Uma coisa de louco, né?
E o meu aplicativo de celular que guia, né, o Waze, falhou completamente. Então aí você fica dependendo das informações das pessoas e é mais difícil desse jeito, né? Então desculpem mesmo, né? Não foi nenhuma outra questão. A gente saiu bem cedo e tudo, mas foi realmente a dificuldade aqui. E eu não conheço essa região, eu não conhecia essa região, né? Estou vindo aqui pela primeira vez, né? Então, na próxima a gente já está um pouquinho mais ligado aí, se Deus assim nos permitir. Tudo bem? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós queremos suplicar a Tua graça sobre a vida, ó Deus, desses nossos irmãos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa instituição de ensino. Que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento da verdade, para que não sejamos contaminados com o mundo, com seus valores. Para que tenhamos, ó Deus, a Tua palavra bem fincada na nossa mente e no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, para fazermos tudo aquilo que for do Teu agrado. Ó Deus, esteja conosco todos os dias, precisamos de Ti. Abençoe as nossas famílias para que haja no seio das nossas famílias perdão, alegria, paz. Para que haja no seio das nossas famílias, ó Deus, harmonia, relacionamentos equilibrados, ajustados e, sobretudo, coerentes com aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos nisto, ó Pai. Abençoa-nos, leve-nos agora em paz para os nossos lares. Que quando chegarmos nos nossos lares, encontremos repouso. Encontremos, ó Deus, um ambiente saudável, para estarmos juntos em família. Para vivermos aquilo que o Senhor quer de nós como família. Para sermos servos Teus no seio das nossas famílias. Nós oramos, ó Deus, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.